Bom, o Brasil, desde Juscelino Kubitschek, tem uma tradição muito grande da diplomacia presidencial. O que é diplomacia presidencial? O nosso presidente da República assume um papel importante nas relações internacionais. Visita outros países, tem contato direto com outros chefes de governo, chefes de Estado, negocia acordos, influencia certas decisões. No Império Dom Pedro II, a gente sabe, visitou muitos países, era um homem ilustre e teve esse papel de apresentar o Império do Brasil ao mundo, né? Mas naquela época viajar era muito difícil, era complicado, precisava ficar 3 meses lá e ele, de certa forma, aliou viagens pessoais, né? Ele mesmo assumia até as despesas dessas viagens com papel de chefe do Estado brasileiro. Mas depois de Dom Pedro II, durante os primeiros anos da República, poucos presidentes tiveram participação ativa nas relações internacionais do Brasil, né? Quem se destacou no início do século XX, né, na República, foi o Barão do Rio Branco, seria o patrono da diplomacia brasileira. Esse barulho todo aqui porque temos uma reunião do G20 no Rio de Janeiro e aqui perto de casa está tendo um jantar de celebração de boas-vindas aos ministros das Relações Exteriores dos membros do G20. Não feito esse parente, voltamos ao assunto. O Roberto Campos, ele coloca isso até no livro dele, e até me contou isso numa entrevista ou numa conversa que nós tivemos, de que o Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, já no seu mandato, né, um mandato democrático, já eleito em 1950, ele se referia à ONU como aquele tribunal lá de Nova York, quer dizer, tinha até pouco conhecimento. E se eu não me engano, o único país que ele visitou, teve muitos anos de governo, né, 1930 a 1945, depois de 50 até o suicídio em 53, o presidente Vargas só esteve na Argentina, em Buenos Aires, né? O único país que ele visitou. Eu não sei se ele visitou também o Paraguai, tem dúvidas. Também isso não tem muita importância. Eu só quero mostrar que até os anos 50 a República não teve a chamada diplomacia presidencial. Juscelino Kubitschek muda isso, ele pessoalmente tem contato com chefes de Estado estrangeiros, ele organiza a Operação Pan-Americana e, enfim, encontros bilaterais, viajou para o exterior, enfim. Você tem uma ideia, convido o Salazar para ver o Brasil, né? O Salazar disse, não tem dinheiro para sair daqui. O Salazar não saía, nunca botava o pé fora de Portugal, ditador na época de Portugal. Bom, veio o Jânio Quadros, continuou com essa diplomacia presidencial. O Jânio Quadros, antes de assumir, visitou a Venezuela, enfim, foi a Cuba, teve com Fidel Castro, foi aos Estados Unidos, enfim. João Goulart também, como vice-presidente, depois que ele assumiu ficou mais difícil, ele fez viagem, ele estava na China quando Jânio Quadros renunciou. Mesmo os generais presidentes que nós tiveram muita presença nessa coisa da diplomacia presidencial e depois com a democratização, né, Sarney, criação do Mercosul, né, e outras coisas assim. Sempre foi essa presença importante do presidente ativo, né, nessas questões internacionais. No caso do Bolsonaro, que tinha uma rejeição muito grande a ele, né, de uma certa forma, ele só foi convidado para ir ao Suriname, ninguém convidava ele para coisa nenhuma.
né? Nem o nosso vice-presidente também conseguia, o Mourão, o general Mourão, conseguia lugar nenhum, porque ele não era convidado por ninguém, era difícil arranjar quem convidasse. Então o Lula volta, o Lula tinha aquele passado em que, vocês lembram, Obama disse, esse é o cara, né? Esse é o homem, né? E um operário que chegou ao poder, um homem simples que chega à presidência da República, uma pessoa preocupada com a fome, né? Tinha aquela história da campanha que ele fez junto à FAO para a redução da fome. Tinha bandeiras que o mundo, a opinião pública mundial gostava e defendia na época. Então ele volta agora à presidência também com essa disposição de viajar pelo mundo, conquistar uma posição de destaque para o Brasil novamente. Vai ter agora em novembro a reunião do G20 no Brasil, tem a COP30 daqui a 2 anos, né, que vai se reunir em Belém para discutir a questão do meio ambiente. Então, ele sim estava empolgado com isso e vinha fazendo declarações em relação à guerra da Ucrânia, enfim. Bom, a diplomacia brasileira sempre foi muito eficiente nisso, de usar o que a gente chama de soft power. O Brasil não é uma potência militar, não se impõe pela sua presença militar, não tem conflito com nenhum país vizinho, com um país fronteiriço. A gente não tem conflito com ninguém, não tem, tipo a Argentina tem as Malvinas para brigar com a Inglaterra, com o Reino Unido. Agora a gente vê a Venezuela brigando com a Guiana. A gente não tem esse tipo de conflito com ninguém, não tem nenhuma fronteira questionada. O Brasil tem um tratado com o Paraguai para geração de energia elétrica, enfim, e participamos do Mercosul, de uma união aduaneira muito importante. Quer dizer. Então o Brasil, pela sua importância geográfica, população de mais de 200 milhões, já estamos entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil pode se postular, né, uma presença mais marcante no cenário internacional e talvez até podendo ser um mediador de conflitos, ajudar nessa mediação de conflitos. Essa ideia não é ruim, essa ideia é boa. O problema é que esse papel geralmente está relacionado com a chamada diplomacia presidencial, né? Então o presidente tem que viajar, tem que conversar, tem que participar de fóruns internacionais, tem que discutir uma série de outras questões. Bom, falo isso para chegar exatamente na questão que hoje é a mais embaraçosa para o Brasil, tem gerado muita polêmica, que é o posicionamento do presidente Lula e, de certa forma, do governo, né, em relação ao que está acontecendo em Israel e em Gaza. Desde o primeiro momento, o Brasil foi assim, muito em cima do muro em relação ao que estava acontecendo lá. Demorou a criticar, não, a se posicionar contra, né, firmemente os atentados que o Hamas cometeu dentro de Israel e passou a criticar muito a ação de Israel em Gaza, até chamando de genocídio o que estava acontecendo lá. Está acontecendo lá. Bom, então vamos por partes aqui sobre essa questão. Primeiro, acho que há no mundo inteiro, e no Brasil sempre existiu isso, um sentimento de antissemitismo muito forte. Isso é uma coisa, parece que entranhada na humanidade, sabe? Essa história que judeus mataram Jesus Cristo, enfim.
Se Jesus não fosse judeu, né? Maria era uma pessoa que cumpria todos os rituais judaicos, da cultura judaica. Enfim, Jesus, na famosa Santa Ceia, estava comemorando a Páscoa, celebrando a Páscoa judaica, né? Que se comemora ali a fuga dos judeus do Egito, né? Uma coisa importante. Jesus contestou muito das doutrinas da cultura da religião judaica na época, mas ele pregava em sinagoga, ele pregava para judeus, né? Ele sim também, um judeu. Então é só como a religião judaica ainda espera a chegada do Messias e não acredita que Jesus tenha sido o Messias, isso criou um problema, quer dizer, um sentimento de rejeição que foi se agravando ao longo dos séculos. E o Brasil também, porque o Brasil, nós temos no nosso sangue muito sangue judaico, como tem sangue mouro, indígena, africano, europeu de várias localidades, enfim, Polônia, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Itália, e acho que da Rússia, enfim, temos isso no nosso sangue. Inclusive aquele que vos fala, né? Mas mesmo assim, até no Nordeste brasileiro, né, tinha um amigo meu que dizia: "Você é nordestino, você é meio judeu", porque realmente um grande número de cristãos novos, né, foram para o Nordeste nos primeiros anos da colonização. Tem vários livros sobre isso, mas mesmo assim é um sentimento antissemita meio arraigado na cultura brasileira, né? A gente usa o termo judiação assim corriqueiramente, né? Ninguém pensa que judiação, que é uma coisa ruim, né, está ligada ao nome judeu, né? Corriqueiramente, ninguém nem pensa nisso, né? E a imagem do judeu é sempre aquela do pão duro, o cara que, né, sempre aquela imagem negativa. Contribuição de pessoas de origem judaica na civilização e na sociedade brasileira é enorme. Mas, então acho que isso é uma coisa que está ali no fígado das pessoas, e isso vai aparecendo em certas situações. Bom, isso foi uma observação que eu gostaria de fazer para a gente pensar um pouco sobre isso, que é um sentimento muito ruim, né? A gente não deve discriminar ninguém de maneira nenhuma. Holocausto, acho que essa questão também precisa ser colocada. A gente está se afastando muito do que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial e antes dela. Então essa memória está meio que se enfraquecendo nas novas gerações. Então se fala muito em holocausto. Não, foi os nazistas, né, assassinaram lá milhões de judeus, mas isso parece assim uma coisa que está passando. E foi uma coisa, não há nada parecido na história da humanidade com aquilo. Eu tenho até hoje muita dificuldade, eu sempre visitei muito a Alemanha, assim, perguntando como é que esse povo que produziu talentos maravilhosos na música, na literatura, na filosofia, coisas maravilhosas foram geradas pela etnia germânica, né? Arquitetura, foi o abrigo desse fenômeno asqueroso e terrível que foi o nazismo, né? Uma coisa inconcebível, né? Não, todo o povo alemão era nazista? Claro que não, mas de certa forma abrigou essa contra-reforma que nasceu lá e
E o Holocausto quer dizer, não era uma guerra de soldado matando soldado, não, era uma coisa assim, você aprisionar pessoas comuns, né? Colocar em campos de concentração aos milhares, aos milhões, e depois foram assassinadas, exterminadas a sangue frio, de maneira assim, numa violência incomum, né? A gente fala 6 milhões, não, mas era uma proporção de 15 mil pessoas por dia. Quer dizer, eles criaram uma indústria de assassinatos, né? Não era só matar a pessoa fuzilada, né? Asfixiada com gás. Tá passando um filme aí que está concorrendo ao Oscar, Zona de Interesse, diretor inglês. Ele mostra a vida cotidiana do comandante de Auschwitz. E esse comandante reconheceu a morte de 3 milhões de pessoas. O nome dele está ligado à Operação Húngara, que quando os nazistas finalmente conseguiram que a Hungria tivesse um governo lá que aceitasse a extradição dos judeus, eles em 56 dias mataram quase 400 mil judeus. 56 dias, gente, é uma coisa... nem bomba atômica, nem Hiroshima e Nagasaki iam conseguir esse efeito. E isso aconteceu ali, na porta da Alemanha, perto da cidade de Cracóvia, enfim, com as tropas russas, soviéticas já chegando na Hungria. Então é uma situação calamitosa que envergonha a humanidade, como o ser humano foi capaz de chegar, a banalidade do mal, né, como se dizia Hannah Arendt. Então, qualquer alusão ao Holocausto, a gente deve pensar 10 vezes antes de falar qualquer besteira, qualquer bobagem diante disso, né? Realmente não se trata de Israel, é de um povo que foi exterminado, né? Hoje existe 13,5 milhões de judeus no mundo. Esse era o número que existia em 1930 e poucos, né? Então foram dizimados. Bom, voltamos agora para o Oriente Médio, nessa situação. Ali é um conflito difícil até achar quem é mocinho lá. É uma disputa por um território mínimo. Vocês olharem no mapa, aquilo é ridiculamente pequeno. Em que há 2.000 anos vem uma sucessão de invasões, quer dizer, quem é que é o verdadeiro dono de Gaza? Tem que ser um filisteu, né? Descendente lá de um filisteu, que eram os filisteus que eram ali, ou no Líbano, os fenícios. É difícil encontrar quem é o dono daquela terra. O fato é que, em 1948, se declarou ali a criação do Estado de Israel e a ONU previu a criação de um Estado palestino. Uma confusão danada, os judeus que moravam no Oriente Médio foram expulsos de lá, não sei quantos milhões de palestinos também foram expulsos E a coisa nunca mais engrenou, né? Gaza, por exemplo, que é uma faixa de terra que pertencia ao Egito, depois da Guerra dos 6 Dias passou a ser ocupada por Israel. E 50 mil colonos foram para lá, judeus. Podia até dar uma coisa boa, porque essas pessoas foram para lá para produzir, eles produziam comida, que é uma das coisas positivas da tecnologia que Israel desenvolveu, foi a tecnologia agrícola, de produzir num lugar com pouca água, com regime de chuva muito ruim, solo difícil, enfim. Mas isso não se chegou a assimilar lá, quer dizer, eles não se entenderam, era para aquilo ali virar um
um início de um entendimento, né, entre palestinos e israelenses judeus, mas não deu certo, ficou dizendo, você está me invadindo aqui, em vez de criar riqueza, negócios, ficou um atrito religioso, étnico, enfim. E com isso chegou a um acordo, essas pessoas foram retiradas lá de Gaza, deixaram lá suas fazendas, suas estufas, tudo aquilo. E o pior é que isso nem foi aproveitado, né? A produção de alimento em Gaza não cresceu depois disso, até diminuiu. Então é sempre um conflito, as pessoas que estavam lá em Gaza, que trabalhavam em Israel, passaram a não poder ir mais, porque o Hamas passou a aproveitar essas brechas para fazer atentados. Enfim, é uma situação muito complexa demais. Aí houve agora essa situação terrível dos atentados que o Hamas cometeu. Sabia-se que Israel ia pressionado até pela opinião pública interna, ia ter uma reação muito forte. E, gente, quando o soldado está na rua, você querer que ele peça licença para dar tiro é difícil. Então, o resultado foi morte de inocentes, destruição de moradias, deslocamento de milhares de famílias, o que é condenável. Que Israel queira destruir o Hamas é compreensível, mas que o preço disso seja a destruição física da faixa de Gaza é também inconcebível, né? Criticar isso é uma coisa, associar isso a um genocídio, ou uma ação deliberada de destruição é outra coisa. E associar isso ao Holocausto, então, foi um terrível erro do governo Lula. E a gente agora, para continuar a diplomacia presidencial, que ela é necessária, vai ter reunião do G20, é preciso dar um jeito nisso, né? Preciso dar um jeito, vai ficar essa coisa de eu não pede desculpa, não peço, se retrate, não retrate, e vai ficar essa briguinha e muito ruim para o Brasil. Como se diz, Israel não tem muito a perder com isso não, mas o Brasil tem. Então a gente precisa repensar, o presidente, se quer continuar fazendo esse papel de liderança, tem que repensar o que ele anda dizendo, tem que tirar essa coisa, carga ideológica, né? Tem que ver se não tem um sentimento forte antissemita, que eu acho que tem, e vamos tentar ir para frente, quer dizer, daqui a pouco aqui no Brasil a gente está começando a não querer comprar na loja porque o sujeito é judeu, ou porque o sujeito é árabe. Isso é ridículo, mas pode chegar a essa situação extrema. A gente está vendo um debate já nas redes sociais, que já está beirando também o ridículo, enfim. O Brasil está com uma corrente de comércio crescente, precisa ter boas relações com todo mundo, precisamos importar, exportar, comprar serviços, atrair investimento estrangeiro. A gente quer o bem-estar do povo brasileiro, quer que a humanidade progrida, é isso que a gente quer. E esse discurso, com a nossa cultura, a nossa música, o nosso jeito de ser, sempre foi uma coisa que atraía o mundo, as atenções do mundo para cá. Enfim, isso é que a gente deve explorar mais. Eu espero que esse episódio sirva de lição para que a diplomacia brasileira reflita, que o próprio governo reflita, e acho que um pedido de desculpas, no caso específico do Holocausto, acho que deveria acontecer.